Oi pessoal, Gabriel aqui, e eu queria conversar com vocês porque sim, a gente quer fazer uma série de vídeos em cima do Invencível temporada 2. Porque assim, ó, ok, não é de DC, não é de Marvel, mas poxa, é a melhor série de super-herói que a gente tem no momento. Não tem como não querer falar sobre isso. Quer dizer, se vocês quiserem, e se tiver view, né? Se não tiver view, essa engrenagem toda do YouTube não funciona. Então, por favor, eu preciso da ajuda de vocês, porque eu preciso falar sobre Invencível, senão eu deixo de existir. Por favor, apoiem esse quadro de vídeo toda sexta ou sábado de um novo vídeo do Invencível, comentando aqui e deixando o seu like. E beleza, vamos falar então de... Eu simplesmente adorei como que o episódio inteiro eles fizeram uma pausa do Invencível pra você pensar: ah, é agora que vai aparecer o letreiro, é agora que vai aparecer o letreiro. Mas não aparecia o letreiro e a pessoa falava Invincible. Pra daí, lá na última cena, no pós-crédito praticamente, apareceu o bendito letreiro do Invencível e a mudança da temática. Que na primeira temporada o logo ia ficando cheio de sangue, o que tinha tudo a ver com a primeira temporada. E agora ficou tudo escuro e vai se quebrando o logo, uma rachadura ali, como se fosse um vidro. E isso tem tudo a ver com a segunda temporada, porque os personagens estão quebrados. Olha, se você quer ver uma série com personagens quebrados, pode ver Invencível. Especialmente na figura do Mark e da Deb, né, a mãe dele. O que eu gosto de Invencível é que esse é aquele desenho de super-herói que coça minha ferida de necessidade de uma série animada super legal, séria, de super-herói. Eu sei que ela é extremamente violenta e madura, é bem diferente de Liga da Justiça Sem Limites, mas a sensação que eu tenho quando eu assisto Invencível é de ser um pouco teletransportado para os anos 2000, enquanto que eu assistia Liga da Justiça Sem Limites. Não pela temática em si e não pela violência, nem nada disso, mas sim pelo lore, pelo mundo, o jeito que as coisas vão se desdobrando. Eu adorava a Liga da Justiça Sem Limites pelo jeito que as coisas iriam se apresentando pra mim. Pô, tem um episódio lá do Liga da Justiça que aparece a mão da criação. Quando eu vi aquilo pela primeira vez, eu não sabia de coisa nenhuma que era aquela mão da criação, sabe? Mas eu achava o máximo. O desenho da Liga da Justiça, ele tinha aquele senso de descobrimento, de expandir, de cada vez eu aprender um pouco mais com isso, que, infelizmente, nos dias de hoje, como eu tô mais velho, nenhum desenho da Liga da Justiça, ou mesmo até recentemente o do Superman, esse até que se saiu muito bem, mas ele não dá aquele sentimento de, poxa, vamos descobrir coisas novas. É mais no sentido de, ok, vamos ver se eles estão adaptando bem. E isso eu sei que é uma maldade, mas é como as coisas são. E o Invencível, embora eu tenha os spoilers dos quadrinhos, eu não li. Então eu não sei como que as coisas se desenrolam. Eu estou vendo o desenho praticamente às cegas, descobrindo as coisas conforme qualquer pessoa vai descobrir que não leu os quadrinhos. E cara, é muito boa essa sensação, é muito bom ver um desenho de super-herói como esse, com o protagonista, o Mark, como o desenvolvimento que ele tem, nesse nível de maturidade, porque é um desenho que se leva a sério, é um desenho maduro, mas não é um desenho como apelativo como The Boys. O The Boys é uma sátira, uma paródia, ele fala em cima dele mesmo. O Invencível não é uma paródia, ele não é uma sátira, ele faz parte do gênero de super-herói e ser algo acima disso. Só que ele consegue várias vezes dobrar esse gênero e incrivelmente surpreender. A primeira temporada fez muito bem isso, embora às vezes fique parecendo que vai cair, né, na plot do Superman do mal, só que lá na primeira temporada tinha muito mais do que isso, era principalmente a relação pai e filho. E agora a gente vai para uma segunda temporada e existe essa promessa que, na minha opinião, deve ser sensacional, fantástico, talvez seja 10 de 10, que é eles aprofundarem a relação filho e mãe. Porque os dois, nesse momento, estão muito traumatizados com os eventos da primeira temporada. Do que com o Nolan, o Omni-Man, causou aos dois. E isso é inevitável, cara. É um trauma astronômico, nível cósmico. O quão destruído você pode ficar depois de acontecer aqueles acontecimentos ali, né? E é isso que esse desenho, ele é tão bom.
porque ele tem essas microações que fala de personagem para personagem, o Mark e a Debbie, todos esses personagens no nível micro da ação, eles se relacionam de uma forma mais íntima. E aí você tem a plot macro, que é essa plot que já ficou bem claro que vai ser sobre multiverso. E eu sei o que você tá pensando. Ah, Gabriel, mais um produto de multiverso. É, mais um produto de multiverso. Mas segura, porque pelos relatos que eu tenho aí do pessoal que lê os quadrinhos, essa saga de multiverso do Invencível, ela é tudo isso. Eu acho que então dá pra passar um pano aí na... Ah, mas é mais um multiverso aqui, porque pelo que se estão falando, realmente é muito bom. Vamos ver onde que isso vai dar. E vamos lá, o primeiro episódio ele já começa assim, ó, te jogando no meio de uma turbulência, porque a gente vê o Invencível lutando contra o Imortal, e no primeiro momento não parece que a gente tá numa outra terra, sabe? Parece que é o Mark, sei lá, estão treinando, alguma coisa assim. E aí, logo em seguida, a gente vê que não é, o Omni-Man aparece ali, sangue, luta, os caras estão morrendo, e a gente vê uma terra pós-apocalíptica na qual os dois conquistaram a Terra. Basicamente uma terra onde o que aconteceu no final da primeira temporada foi o contrário. O Mark foi realmente, né, cativado pelo discurso do seu pai, e ele se aliou ao seu pai. E assim, ó, um dos motivos dessa abertura ser realmente maravilhosa não é só porque você já pega num cenário pós-apocalíptico, a gente vê um Omni-Man, a gente vê uma batalha, massa velha ali, não sei o quê. É legal por causa disso, não vou dizer que eu não fiquei empolgado por ter umas lutas legais no início e ver umas coisas muito cruéis sendo feitas ali. Foi intenso, foi chocante. Pelo fator chocante, foi muito chocante. Só que assim, ó, eles não começaram a segunda temporada só pelo fator, né, do vamos chocar. Eles começaram por um motivo narrativo e que está totalmente condizente com o que acontece na terra principal do Mark. Porque se você vê o que acontece ali na terra que o Omni-Man venceu, o Mark vai fazer um discurso na televisão. No discurso, ele já vai meter de que, ó, é culpa de vocês, terráqueos, que quiseram se rebelar contra a gente. Não é culpa minha. Depois ele vai lutar com a Atomic Eve. Daí o que ele vai dizer? Ó, você que fez o seu grupo rebelde aí, se vocês tivessem se aliado a nós, nada disso estaria acontecendo. Ele não vê culpa alguma. Então, assim, ó, de verdade, ele tá vendo a humanidade muito parecida como o pai vê a humanidade. E ele tem toda uma dinâmica com seu pai que meio que continua aquela dinâmica da primeira temporada. Eles estão falando coisas extremamente casuais. Eles estão vendo esses caras ali que são os rebeldes que estão lutando pela última esperança da humanidade, como se fossem apenas vilões. E o ponto máximo da crueldade do Mark dessa realidade, um negócio equiparável ao Omni-Man, é que ele não mata a Eve e deixa ela paraplégica pra ficar visitando ela no hospital. Caraca, velho! Isso é nível Coringa de diabólico. É o Carnificina se juntou com Coringa, com Galactus e o Darkseid e deu esse Mark aí. Oh! E depois ele disse, não, mas eu vou ir visitar ela, como se estivesse ajudando ela. E isso tudo porque ele não se vê culpado pelo que ele tá fazendo. E agora vamos cortar pro nosso Mark. E o nosso Mark, que é o Mark que não se corrompeu, digamos assim, que é o Mark que lutou pela humanidade, que, claro, teve casualidades e ele não conseguiu salvar todo mundo, e ele também não conseguiu impedir que o pai dele, né, fosse do mal, mas ele até, de certa forma, conseguiu tocar o pai dele ao ponto de não destruir a humanidade, então ele é, de fato, um herói. Mas esse cara que deu tudo pela humanidade, ele se sente culpado. Ele sente que o sangue na sua mão é culpa dele, talvez indiretamente até seja, mas ele é inocente. Enquanto que o verdadeiro do outro, do multiverso, ele sequer vê o sangue em suas mãos. E aqui a gente já começa a ver o paralelo, né, e a beleza de uma boa história macro de multiverso. Que eu não sei onde que isso vai dar, mas eu aposto, né, que a gente vai ter esse choque, né, de olhar no espelho e ver quem que você é numa outra realidade. Tanto no sentido do que você pode ser, do que você deixou de ser e o que você se tornou negativamente. Por isso, só por isso, o episódio tematicamente começa perfeito, que a gente vai de uma versão alternativa do Mark
sem culpa para uma que tem culpa total. E a gente acompanha o Mark nessa jornada durante o episódio inteiro. Ele age como um herói de forma proibida, ele ainda não tem essa autorização para ser herói, só que ele fica fazendo pequenos atos ali. Ele salva uma pessoa aqui, ele leva uma ambulância para o hospital mais rápido. Coisas simples, mas que não parecem estar fazendo muito efeito para ele. Até porque quando ele vê uma grande ação, né, que é com vilões ali, ele sente aquela raiva que ele sentiu quando ele enfrentou o seu pai. E ele não se envolve nisso, porque ele sabe que talvez fique fora de controle. Eu achei tudo isso muito complexo e até mesmo a fotografia, o jeito que apresenta algumas coisas. Por exemplo, tem uma hora que ele vai pro céu para tentar escutar o que está acontecendo ali na cidade. E eles colocam ele de ponta cabeça. O mundo dele realmente tá de ponta cabeça, sabe? Ele não sabe como reagir. Mas ele sabe o que ele quer fazer. Só que ele sabe que não tá pronto para isso, mas ele, ao mesmo tempo, ele sente que estar onde ele está só vai piorar e não vai ajudar ele a curar. É uma situação complexa mesmo, sabe? São personagens lidando com problemas numa situação complexa e realista. Para uma série que na primeira temporada ficou muito conhecida por ter muita violência, por ter batalhas, não sei o quê. Cara, esse primeiro episódio tem 40 minutos que foca bastante nos personagens. E eu não poderia ter sido mais agradecido, eu acho que é isso mesmo. Gostei do tempo depois que ele chega em casa, ele vê a mãe, né, quebrada também. E são dois personagens que necessitam se ajudar juntos, mas que estão invariavelmente fazendo coisas separadas, percebem que as coisas estão erradas, porque você vai ver que os dois, um mês depois, já querem voltar às suas rotinas, indo pro colégio e trabalhando. Então eles não querem ficar em casa, eles não querem ficar, entre aspas, deprê em casa. Mas também eles não conversam entre si, sabe? Você vê que tem uma distância entre os dois. E eles precisam conversar também. E é por isso que eu aposto muito nesse relacionamento mãe e filho, porque pode brilhar muito, pode ser muito bom a segunda temporada por causa disso. E a gente ter uma segunda temporada ainda mais madura. Não só sobre a parte da violência, das consequências reais de super-heróis lutando na Terra, mas de seres humanos com problemas psicológicos conversando entre si a nível familiar ou a nível de amigos. Isso ficou perfeito. Eu adorei isso, esse episódio. É por isso que eu gosto de Invencível. O mundo vai se desdobrando, você vai conhecendo, e os personagens, os principais ali, eles estão sempre te cativando, eles vão te conquistando. Eles são muito bons. Existe aquela máxima, né? Pra você ter um bom universo, você tem que ter bons personagens. É óbvio, mas é verdade, é a verdade. E aqui você tem personagens muito bons. Mas bem, também não é só isso que tem, porque tem a situação dos Guardiões do Globo. A Liga da Justiça deles lá. Tem essa nova formação, que tem o Cecil, né, meio que organizando tudo. E essa formação, ela parece ter uma certa dificuldade de liderança. E isso tudo me fez refletir sobre o tema central desse episódio, talvez da temporada toda, que é a questão de estar quebrado. O Mark, para aguentar todo o trauma que ele passou ali na primeira temporada, cara, trouxe uma sequela incrível para ele, que é essa depressão que ele tá. E a gente tem que também aplicar isso para esses personagens que são crianças. Toda essa equipe aí tá sendo colocada numa exposição psicológica muito forte, que a gente não sabe como que isso vai reverberar lá na frente. E eu acho isso muito bom. E assim, talvez eu esteja refletindo demais no papel do Rudy, que eu realmente não sei o que vai acontecer, mas eu tenho a sensação que cada personagem importa nesse desenho. É uma das coisas tão legais desse desenho. Todo mundo importa. E o grande responsável por eles é o Cecil. E o Cecil, ele às vezes passa uma vibe de Amanda Waller, porque ele só importa o objetivo, mas de certa forma também me parece um pouco Nick Fury, sabe? Porque ele se importa um pouco com o psicológico da equipe. Ele se importou com o psicológico do Invencível, né? Ele não quer que o Invencível se envolva. Ou talvez ele só se importou porque, na verdade, ele teme que o Invencível fique fora de controle e isso mate pessoas inocentes? Ok, talvez sim. Mas, sem sombra de dúvidas, ele tenta equilibrar o emocional para que o emocional dessas pessoas esteja no ápice e eles tenham o melhor desempenho possível. Agora, se ele vai conseguir fazer isso, de novo, eu não sei, porque são crianças. E o outro ponto narrativo que acontece nesse episódio é meio que o nascimento do vilão, que é o Armstrong. E esse cara é basicamente um pacifista que tem o poder de abrir portais para o multiverso. E ele viajou para todos os portais do multiverso e ele tem um plano aí
para criar uma máquina e capitalizar todo o conhecimento do multiverso nele e que assim, a partir do conhecimento que ele tem, ele possa trazer a paz mundial e todas as outras coisas. E aí que eles se unem aos Smaller Twins, que são aqueles dois carinhas azuis, que são sempre sensacionais, né? Esses dois aí, eles são perfeitos, assim, o timing da comédia deles, as interações entre eles é incrível. Eles deram um ritmo muito bom pro episódio. Porque a parte aí da origem do Langstrom pra ser vilão, é óbvio que ele vai ser vilão, é óbvio que o plano de paz mundial dele não vai dar certo, mas os irmãos azuis ali, eles têm essa função meio que de personagem orelha, só que eles estão muito bem. Então eles conduzem tudo de uma maneira um pouco cínica, porque eu acho que no fundo até eles sabem que alguma coisa vai dar errada. Por isso os comentários sarcásticos deles ao longo do episódio. E a gente sabe que alguma coisa vai dar errada também. Tá na cara, é o primeiro episódio. Qualquer personagem que chega com um discurso pacifista no primeiro episódio, ou ele vai virar do mal, ou ele vai morrer, ou vai acontecer alguma coisa muito ruim com ele. Esse é o destino para qualquer personagem, em qualquer produto da cultura pop. É sempre assim. E quando a gente chega no finalzinho, o Cecil lá, ele descobre que tem uma anomalia acontecendo no laboratório. E ele acaba mandando justamente o Invencível para cuidar, o Mark. Porque ele sente que o Mark pode cuidar disso. E eu achei legal isso, ele dá uma missão um pouco mais simples, relativamente simples para ele. Só que na verdade ele não sabia que era uma coisa super importante. O problema é que a presença do Mark ali acaba com o plano. E é aí que acontece o desastre. Porque o Langstrom, como ele é um pacifista, ele é um cara que pensa na utopia. Ele simplesmente não aceita que o plano dele vai ser executado com o Invencível sendo morto, né? Porque ele não consegue controlar os Maulers ali. Então o que acontece é que ele faz a coisa mais burra de todos os tempos. Ele tira o capacete, o que resulta numa explosão que mata praticamente todo mundo ali. E claro, menos o Mark, que sobrevive. E é aqui que a história começa a pincelar sua genialidade, momento de grandeza 10 de 10, porque vai ter uma cena que desenvolve o macro e o micro. O Mark, né, ao ver que ele falhou ali, porque ele não conseguiu impedir que pessoas morram, ele vê, né, nas suas mãos, né, o sangue, o que aconteceu, e ele lembra do que aconteceu com o Omni-Man, ou seja, ele começa a ter ataques de lembrança, de memórias do que aconteceu. Ele provavelmente regrediu um pouco do processo de cura dele. Vamos ver consequências disso nos próximos episódios. Afinal, era a primeira missão dele e ele não conseguiu se sair bem na visão dele. Até chegou o Cecil ali na chamadinha. Não, Mark, você foi bem, impedimos os caras aqui. Mas claramente o Mark não tá bem. Tô bem curioso para ver como que eles vão desenvolver esse ponto. E também eles desenvolvem um macro, porque da explosão, um Langstrom acaba ficando vivo, que veio do universo que o Mark tava do mal. Ou pelo menos eu deduzo que seja. E olha, eu também não quero que esse vídeo tenha 30 minutos, não sei se vocês vão gostar desse formato, tentei conversar tudo sobre os pontos que eu anotei, os pontos de jornada de personagem, que para mim são as coisas mais importantes, o ritmo. E a verdade é que esse episódio foi excelente, assim, com todo isso. Foi excelente esse primeiro episódio. Vou dar nota 9. Ele começa muito bem, faz uma grande ponte pro Mark principal, desenvolve o Mark, desenvolve a mãe dele, leva pro ponto principal, converge o macro com o micro. Não vou dar 10 porque daqui a pouco tem episódio melhor, e aí fica complicado de dar nota maior. Enfim, achei esse episódio muito bom. Invencível continua sendo um dos melhores desenhos super-heróis da última década. E é aquele negócio, né? Se ele continuar assim, nessa toada, sempre tendo episódio 9, nota 8, nota 10, vai invariavelmente ser top 5 desenhos super-heróis de todos os tempos. Eu acho um excelente desenho do gênero. E acho que ele consegue subverter coisas ali. Ele nunca vai pra sátira, ele nunca vai pra paródia, ele se mantém no seu gênero, mas ele é criativo. E é isso que é bom. Ele é muito bom, ele é especial. E eu consigo entender absolutamente por que o desenho surgiu e veio uma fanbase em cima disso. Consigo entender porque agora a Invencível é um fenômeno. É porque é tudo isso mesmo. Essa é a verdade. Não tem nenhum desenho da DC e da Marvel que chegue nesses pés. E olha que esse ano a gente teve Minhas Aventuras com Superman, que é um ótimo desenho de Superman, mas Invencível é melhor. Esse é o ponto. Mas enfim, gente, isso daqui também é só minha opinião, tá, galera? Por favor, comentem aqui embaixo o que vocês acharam do primeiro episódio da segunda temporada de
obrigado, gente, e até a próxima. Tchau, tchau. E esse foi o vídeo da análise do primeiro episódio da temporada 2 de Invencível. E aí, gostaram, não gostaram? Deixem suas opiniões nos comentários. E se curtiram o vídeo, deixe aquele joinha e inscreva-se no canal para ficar sabendo absolutamente sobre Batman. Obrigado, gente, e até a próxima. Tchau, tchau.